Alô, meus irmãos. Eu gostaria de dar um pequeno testemunho de dessas coisas que nós passamos e que agora a gente começa a refletir um pouco e até descansar mais daquilo que o Senhor já tem nos proporcionado, o descanso no Senhor. E nós estamos hoje exatamente no dia 8 de fevereiro. E eu poderia até criar um título para essa conversa que eu gostaria de fazer com vocês. E se eu tivesse que criar um título, eu diria: parece um sonho, tudo isso que passou entre nós. Pois bem, eu gostaria de dizer para vocês como tudo isso aconteceu. Estávamos final de novembro e um desses dias que eu cheguei em casa, Neide disse: Josias, eu estou com um sentimento de que tem alguma coisa que eu imagino que vai acontecer. E ela pensava muito nos filhos, pensava muito inclusive em Débora, principalmente em Débora. E ela disse nas nossas conversas, seria interessante que os meninos fizessem aqueles check-ups médicos, né? Porque seria interessante, a gente está aí no em plena Covid, né? Até para verificar como é que tá as coisas. Eu digo, tá bom. Então, adiantando um pouco a conversa, Débora fez o dela, graças a Deus deu tudo ok. E aí eu estava atrás de Henrique, para Henrique poder fazer também, mas Henrique estava assim meio... não ligando muito para aquilo que a gente estava falando. Eu dizia, Henrique, marca teu check-up e tal. Até porque o check-up que ele ia fazer era com um médico que era colega dele, estava ao lado, trabalhando ao lado dele, que era o Dr. Raminho. Pois bem, então, um outro desses dias que eu cheguei em casa, ele perguntou, José, e aí, Henrique marcou a consulta dele, as coisas? Não marcou não dele. Mas aí eu disse a ele, olha, eu estou indo para a minha médica, a doutora Edileuza, e vou pedir para ela que quando ela terminar de fazer a minha consulta, ela solicite a requisição de exames para Henrique fazer. E aconteceu exatamente isso. Quando eu terminei a consulta, eu disse, doutora Adileuza, a senhora poderia pedir uns exames de sangue para meu filho fazer o check-up, porque eu queria que ele já já fizesse os exames e já levasse para o médico. Ela disse, pois não, Josias, tal. E aí ela me solicitou, me entregou uma série de requisições no bloco de receituário dela, tal, e a gente ficou conversando ainda mais um pouco. Quando eu ia saindo, aí começam alguns detalhes deste processo. Quando eu ia saindo, ela disse, Josias, eu vou pedir também uma ultrassonografia do abdômen. Eu digo, peça, doutora. E por aí vai. Aí ela pediu exatamente uma ultrassonografia do abdômen de Henrique, né? Quando eu saí de lá do consultório dela, eu passei a tarde na Hebron e digo, olha, está aqui as requisições, agora é só você fazer os exames e levar lá para o doutor Raminho, né? Para poder ele fazer os exames, o teu check-up. Pois bem, então na semana seguinte ele fez os exames e aí marcou a consulta com o doutor Raminho, levou e tal, o doutor Raminho examinou tudo e disse, olha Henrique, os teus exames estão todos ok, os exames de sangue, as taxas todas organizadas, tudo certinho. Agora, aqui na tua ultrassonografia está aparecendo um nódulo no rim e seria interessante que você pudesse investigar mais com um especialista, com um urologista. Até ele perguntou, você conhece algum urologista? Ele disse, eu conheço, eu já fui para um e tem um que o meu pai vai também e tal. Eu disse, vá lá e faça. E a partir daí Henrique foi, né, marcou a consulta com o urologista e uns 15 dias depois ele foi para essa consulta. Quando chegou lá, o doutor Felipe, né, que é o que nos atende, viu a ultrassom dele e disse, olha, você na realidade, a gente está vendo aqui que tem um nódulo e tal, mas a gente precisa detalhar mais isso através de uma tomografia. Então eu vou querer que você faça uma tomografia e quando você tiver, você traz ela para cá. Então esse foi numa quinta-feira, no dia seguinte ele já fez a tomografia
E quando foi na segunda-feira seguinte, já estava pronta a tomografia. Aí ele levou lá para o doutor Felipe. Só que quando ele foi sozinho, não tinha a menor ideia do que estava ali exposto na tomografia. Aí o doutor Felipe disse a ele, disse, olha, aqui nós estamos diante de um tumor relativamente grande, e aí falou uma série de coisas para ele e tal, precisamos tirar esse tumor e tal. Só que Henrique ficou assim meio desnorteado na ocasião, porque ele não estava esperando que houvesse esse tipo de diagnóstico, né? Só que nesse mesmo dia, praticamente nessa mesma hora que ele saiu da consulta, foi quando eu liguei para ele que eu tinha recebido a notícia de Caruaru de que Dona Ciba tinha falecido. Eu liguei para ele, olha Henrique, Dona Ciba faleceu e eu estou indo com sua mãe para o funeral dela e tal. E vocês não podem nem ir, até porque é a questão de Covid, aquela história toda. E ele disse, pai, eu inclusive estou saindo agora aqui da consulta com o doutor Felipe. E eu até perguntei a ele como foi que tinha sido. Ele disse, olha, vá para Caruaru, resolva lá as suas coisas e mais tarde a gente conversa. Deu pouco detalhe da consulta, né? Já começou aí, eu comecei a ver aí a partir desse momento o controle de Deus na vida de Henrique. Então, quando eu cheguei à noite, ele me detalhou tudo, não é? Me detalhou o que foi que o médico tinha dito e tal, e aquilo foi um impacto muito grande, né? Diante daquela situação que ele relatou. E aí me veio na mente assim, puxa vida, é uma coisa que tem que resolver, tem que acontecer. Aí eu me lembrei de Guilherme, que tinha ido para tinha feito um processo cirúrgico também de um paciente da Hebron através de um outro médico. No dia seguinte, eu também contactei com a Vaniel, se a Vaniel conhecia esse médico, que é exatamente o Dr. Misael, e a gente terminou chegando ao Dr. Misael. E mais um detalhe, nesse dia, o Dr. Misael estava saindo de férias, mas ele disse, não, eu vou atender vocês, podem vir. Aí eu fui com o Henrique para essa consulta com o Dr. Misael. E quando chegamos lá, ele pegou todo aquele material e colocou assim em cima da mesa, não olhou de imediato e disse assim, fez, olha, eu não sei o que é que está aí, mas uma coisa eu sei, nós vamos ter condição de poder resolver, de uma forma ou de outra, a gente vai resolver o que está aí. Aí, depois disso, ele pegou o material e começou a analisar, analisou tudo direitinho e tal, e disse exatamente o que o outro disse, só que ele foi até mais incisivo, né, com a posição dele. Ele disse, olha, aqui nós estamos diante de um tumor, né, as características dele é de um tumor primário, um tumor inicial, só que esse tipo de tumor a gente tem que tratá-lo como se ele fora um tumor maligno. A gente não sabe se ele é um tumor maligno, mas a gente tem que tratá-lo dessa forma. E aí, o tratamento para esse tipo de tumor é uma cirurgia radical do rim. Tem que tirar o tumor juntamente com o rim e com tudo aquilo que está na sua periferia, que é para poder mais tarde a gente não ter nenhuma assim, lamentação de não poder ter feito dessa forma. Mas, gente, vocês podem ficar certo que naquele momento, mesmo com uma coisa assim tão profunda do ponto de vista de informação daquilo que iria ser feito, mas começou a inundar dentro de mim uma paz que eu até relatei para vocês, de que não dá para poder externar aquela paz que começou a reinar dentro de nós, tanto de mim como de Henrique. E aí nós partimos daquele momento lá do hospital, já deixamos o processo todo encaminhado para a cirurgia, e ele já decidiu que faria uma cirurgia robótica, porque seria menos invasiva em todos os aspectos para o paciente. E ele falou, olha, eu estou saindo de férias hoje, estou voltando dia 11, que é mais ou menos o tempo que o plano de saúde vai liberar a autorização. Mas o fato, gente, é que quando nós saímos no dia 24,
quando foi no final do ano, no dia 31, dia 30 de 31, ele mesmo ligou para a gente dizendo, passou uma mensagem dizendo, olha, eu passei no hospital e fui informado que a cirurgia de Henrique já está autorizada. Então eu estou voltando dia 11, aí a gente analisa tudo direitinho mais uma vez, todo o material e tal, e a gente pode cirurgiá-lo a partir de terça, quarta, quinta e por aí vai. Voltamos no dia 11, né? E com a paz do Senhor nos tomando conta, né? Diante desse processo todo, houve um envolvimento muito grande da família de Neide com relação à Covid, né? A gente tratando de Henrique aqui e a família de Neide, as 3 irmãs e Dona Ciba com a Covid, né? Ao ponto de Dona Ciba ter partido exatamente nesse dia que estivemos com o doutor Misael. E aí nós acertamos e deixamos pré-agendado para que a cirurgia fosse feita no dia 14. Mas aí a gente dependia ainda do plano de saúde. Só que nesse ínterim, a gente voltando para casa no dia 22, aí quando o Henrique chegou em casa, ele detectou que estava com sintomas de Covid. E eu já estava com o Henrique já uns 2 ou 3 dias para cima e para baixo, eu pegava os envelopes dele das tomografias e colocava na cabeça por causa do sol e por aí vai. E aí ele confirmou realmente a Covid, né? O Dr. Ramil entrou em ação, fez aquele tratamento aquele protocolo e disse que Natália fizesse o mesmo tratamento. E eu fiquei contando os dias, né? Passou 3 dias, 4 dias, 5 dias, não peguei, né? Graças a Deus a coisa foi embora. E aí, gente, no dia 14, como vocês acompanharam, estiveram orando juntamente conosco, Henrique fez a cirurgia e os detalhes, são muitos detalhes que estiveram passando aí diante de nós, né? E um deles, o primeiro, um detalhe, a doutora Edileuza ter pedido como é que se diz, uma ultrassonografia, porque foi através desta ultrassonografia que se viu o nódulo, não é? Depois o seguinte, Henrique ter feito esse check-up no final do ano, porque Neide estava com aquele sentimento e tal, né? O próprio Dr. Misael disse, olha, dificilmente um jovem de 37 anos vive fazendo check-up, né? E observe o detalhe, Henrique fez 2 check-ups em 2020. Ele fez um em janeiro, que não acusou nada, e fez um em novembro, que aparece o tumor. E aí é quando a tomografia confirma que era um tumor primário, né? Essa foi um detalhe assim fantástico, que a gente sente a mão de Deus de fato mostrando os meios da gente poder se cuidar, né? No dia da cirurgia já, nós fomos informados que não poderia ir mais do que um acompanhante. E aí ficou difícil, porque eu disse, Neide, você fica em casa, eu vou com Natália, e quando chegar lá, a Natália sobe, eu fico embaixo e tal. Só que quando nós demos entrada na documentação, nós subimos os 3, ficamos por lá, e daqui a pouco não, quando foi mais ou menos 1h15, aí houve a necessidade de Henrique descer para a preparação, que eles teve uma preparação antes para essa cirurgia. Aí foi quando a enfermeira disse, olha, aqui só vai poder descer realmente uma pessoa e tal. E aí, quando a maca estava saindo do quarto, eu ia ficar sozinho no quarto, eu ia passar aquele tempo todo. Aí, quando a maca ia sair no quarto, a Albanira não sabia desse detalhe. Aí chegou lá, a Albanira. Aí Deus fez com que eu ficasse com a Albanira no quarto, enquanto Natália desceu lá com o Henrique, né? Então foi feita a cirurgia, uma cirurgia de grande porte, mas sem nenhum tipo de ocorrência, né? Aconteceu tudo em paz, graças a Deus. Aí vem mais um detalhe, né? O detalhe da espera, da biópsia e da alta de Henrique, né? 8 dias depois, nós chegamos lá no hospital para o Dr. Misael tirar os pontos da cirurgia,
e dá os detalhes da biópsia e tal. Aí quando ele olha para a gente e diz, olha, a biópsia mostra que não houve nenhuma infiltração do tumor fora do local que ele está. Então foi tudo revisto, né? Tanto eles falam os linfonodos, as gorduras, não sei mais o que, as paredes do rim que foi tirado, os ureter, né? Tudo, não havia nenhum tipo de célula que fizesse parte daquele tumor. E ele diz o seguinte, olha, o tumor iniciou e estava ali todo empacotadozinho dentro do rim, evidentemente que daqui mais um tempo, né, ele não determinou assim, um período, mas com o tempo ele iria florescer, iria estourar, iria se ramificar. Mas a decisão de ter feito a cirurgia radical promoveu que nada disso pudesse vir a acontecer, né? E o outro detalhe que a gente entende que é a mão de Deus mostrando o seu cuidado para conosco é que quando ele deu alta, a gente estava esperando lá que ele viesse com um bloco uma cirurgia de grande porte, né? Viesse com um bloco cheio de receita de antibiótico, de anti-inflamatório, de analgésico, disso, aquilo, outro. Ele disse, ó, primeiramente vocês estão liberados, vão para casa e tudo em paz, está tudo ok, graças a Deus. Não, a questão de quimioterapia está completamente descartada, a biópsia não sugere nada, nem prevenção, nem nada, está completamente descartado, até porque o tumor, por ele ser primário, apesar de ser um tumor maligno, né, mas ele estava todo empacotadinho ali e não saiu para canto nenhum. Vocês não precisam usar antibiótico, não precisam usar anti-inflamatório, não precisam usar nada. Se houver alguma necessidade, vocês olhem lá na farmacinha de vocês se tiver algum analgésico. E o fato, gente, é que hoje nós estamos, Henrique está completando 24 dias hoje, não usou nenhum analgésico, não usou nada. Mão de Deus mesmo, poder de Deus, livramento de Deus, não é? E se a coisa não tivesse acontecido dessa natureza, dessa forma, com essa precocidade que tudo foi realizado, certamente, que Deus promoveu, entre o diagnóstico inicial e a cirurgia em si realizada, foram 24 dias para resolver tudo. E certamente Deus promoveu, deu a condição de que tudo isso fosse resolvido de forma assim tão rápida, para que nada ficasse pendente, né? E nós entendemos que tudo isso, de fato, foi a mão de Deus. Mais do que nunca, eu entendo que aí houve um milagre de Deus promovendo as condições humanas de poderem realizar o tratamento, né? Ele, como Deus a tudo vê, ele viu o problema e despertou em Neide para que nós pudéssemos fazer um exame e detectasse esse problema, né? E no período curto que foi detectado e foi realizado todo o diagnóstico, foi tudo realizado, tudo foi arrancado, graças a Deus. Eu gostaria de finalizar dizendo com vocês o seguinte, eu tenho vivenciado, né, essa paz que só quem passa por ela é quem pode dizer a paz, a verdadeira paz de Cristo. Outra coisa, ninguém que não passa por uma situação como essa tem ideia do que é passar por uma situação como essa. Mas no Salmo de número 73, verso 23, ele diz assim, todavia estou sempre contigo e tu me seguras pela mão direita. E foi exatamente isso que aconteceu conosco. A mão de Deus verdadeiramente nos segurando. Eu louvo a Deus, né? Vejo a vida completamente de uma forma diferente. Sinto também que Henrique vê a coisa hoje, a partir desses dias, de forma completamente diferente. Tem consciência de que Deus o livrou da morte, verdadeiramente o livrou da morte, porque se não tivesse acontecido esse diagnóstico precoce agora, e ele não tivesse feito nenhum exame, fosse fazer daqui a 2 ou 3 anos, quando começassem a aparecer os sintomas, não haveria mais jeito.
Mas Deus deu a condição de que tudo fosse feito num espaço bem curto, tudo fosse visto, apesar de um tempo tão curto, né, que o tumor apareceu. O rim tem 13 centímetros e o tumor já estava com 6, já tomou quase a metade do rim. Mesmo assim, ficou lá enclausurado dentro do rim e não saiu para canto nenhum. Deus seja louvado por isso, que a mão de Deus continue cuidando das nossas vidas e que cada um de nós possamos ser cada vez mais alvo da sua graça e da sua misericórdia. E possamos viver verdadeiramente para o propósito do qual Ele nos criou, que é o louvor da sua glória. Que Deus nos abençoe e um beijão a todos vocês.